Ela humilhou o mecânico na frente de todos, certa de que suas palavras nunca voltariam para assombrá-la. Mas o destino tinha outros planos, e quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para pedir perdão. O barulho dos motores ecoava pela oficina Premium Motors, quando a porta de vidro se abriu com força. Victoria Montalvão entrou como se o mundo inteiro devesse se curvar aos seus pés. O salto fino repicava no chão, enquanto ela ajeitava a bolsa de grife no ombro. "Alguém pode me atender aqui?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Lucas estava embaixo de um carro, terminando um serviço delicado. As mãos sujas de graxa seguravam uma chave de boca enquanto ele ajustava a última peça. Quando ouviu o chamado, deslizou para fora e se levantou, limpando as mãos em um pano que já estava tão sujo quanto seus dedos. "Boa tarde, senhora. Posso ajudar?" Ele perguntou com um sorriso gentil, aquele mesmo sorriso que conquistava a confiança de todos os clientes. Victoria tirou os óculos devagar, revelando olhos que o analisaram de cima a baixo com um nojo evidente. Seu nariz se franziu como se tivesse sentido um cheiro insuportável. "Você?" Ela soltou uma risada seca, carregada de desprezo. "Onde está o gerente? Preciso falar com alguém que realmente entenda de carros, não com um..." Isso. Os outros mecânicos pararam o que estavam fazendo. Roberto, o mais velho da equipe, trocou olhares preocupados com Marcelo, que segurava uma ferramenta no ar, congelado. O silêncio pesado tomou conta da oficina. Lucas respirou fundo, mantendo a calma que aprendeu a cultivar depois de tanta coisa que já tinha passado na vida. "Sou o mecânico responsável, senhora. O senhor Augusto, nosso gerente, está em uma reunião, mas posso verificar seu veículo agora mesmo." "Mecânico responsável?" Victoria deu 2 passos à frente, a voz subindo um tom. "Olhe para você! Olhe para essas mãos imundas! Você acha mesmo que eu deixaria alguém assim encostar no meu carro?" Cada palavra era uma pedra atirada contra a dignidade de Lucas. Ele sentiu o coração apertar, mas manteve o rosto sereno. Já tinha enfrentado tempestades piores. "Meu Mercedes está lá fora." Ela apontou para a porta com um dedo de unha impecável. "Vale mais do que você ganharia em toda a sua vida miserável. E você quer que eu confie essa obra de arte nas suas mãos sujas?" Marcelo deu um passo à frente, indignado. "Escuta aqui, senhora. O Lucas é o melhor. Quieto!" Victoria girou na direção dele como uma serpente pronta para atacar. "Não pedi sua opinião. Se você trabalha com gente assim, imagino que seja do mesmo nível." Lucas colocou a mão no ombro de Marcelo, um gesto silencioso pedindo que ele recuasse. Não valia a pena. Nunca valia. "Senhora, entendo sua preocupação." Lucas tentou novamente, a voz firme mas respeitosa. "Mas posso garantir que..." "Garantir? Você!" Ela explodiu em uma gargalhada cruel que ecoou pelas paredes. "Pessoas como você não garantem nada. Olhe bem para mim, rapaz. Vê esse vestido? Custa mais que seu salário de 1 ano. Essa bolsa? Poderia alimentar sua família por meses. E você quer me convencer de que suas mãos imundas são dignas de tocar no meu carro?" As palavras caíam como chicotadas. Roberto virou o rosto, incapaz de testemunhar aquela crueldade. Outros mecânicos baixaram a cabeça, a raiva e a impotência misturadas no peito. "Sabe o que você é?" Victoria continuou, aproximando-se perigosamente de Lucas, o dedo em riste quase tocando seu peito. "Você é nada. Um completo nada. Gente como você deveria agradecer por ter um emprego, por ter um lugar para passar o dia, mesmo que seja nesse cheiro horrível de óleo e graxa." A voz dela destilava tanto veneno que até o ar parecia pesado. Lucas cerrou os punhos dentro dos bolsos do macacão, mas sua expressão não mudou. Havia algo em seus olhos, porém, uma profundidade, uma dor antiga que sabia conviver com mais essa ferida. "Onde está o dono desta oficina?" Victoria exigiu. "Vou fazer questão de reclamar sobre o tipo de funcionário que ele emprega. Gente sem qualificação, sem educação, sem..." "Sem o quê, senhora?" Lucas interrompeu pela primeira vez, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que fez Victoria piscar surpresa. "Sem valor? É isso que a senhora quer dizer?" Ela recuperou rapidamente a postura arrogante. "Exatamente, sem valor algum", cuspiu as palavras. "E sabe por que sei disso?
Porque pessoas de valor não ficam com as mãos sujas de graxa a vida inteira. Pessoas de valor constroem impérios, comandam empresas, dirigem Mercedes importados. Não ficam embaixo de carros. Lucas assentiu devagar, como se estivesse absorvendo cada palavra. Um sorriso triste cruzou seu rosto por um segundo. A senhora tem razão em uma coisa, ele disse suavemente. Nossas mãos realmente dizem muito sobre quem somos. Victoria sorriu vitoriosa, achando que finalmente tinha quebrado aquele rapaz teimoso. Finalmente entendeu. Agora saia da minha frente e chame alguém que preste para... Mas a senhora está enganada sobre o que elas revelam. Lucas continuou, olhando para suas próprias mãos manchadas. Essas mãos já reconstruíram motores que ninguém mais queria, já salvaram carros que outros desistiram, já seguraram ferramentas até tarde da noite para que um pai de família pudesse buscar o carro no dia seguinte e levar o filho ao hospital. O silêncio agora era diferente. Todos os olhos estavam em Lucas. Essas mãos imundas, como a senhora chamou, têm histórias que talvez suas mãos limpas nunca conheçam. Sua voz carregava uma emoção contida, poderosa. E sabe o que mais? Elas vão continuar sujas porque eu escolhi um trabalho honesto, um trabalho que ajuda pessoas. Victoria abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez ela pareceu pequena. Agora, se a senhora me permite, vou lavar minhas mãos e verificar seu Mercedes. Porque mesmo depois de tudo que disse, ainda vou fazer meu trabalho da melhor forma possível. É isso que pessoas com valores fazem. Lucas caminhou até a pia, deixando Victoria plantada ali, o rosto vermelho de raiva e algo que ela não conseguia identificar. Vergonha? Impossível. Gente como ela não sentia vergonha. Mas enquanto o som da água correndo ecoava pela oficina, algo mudou no ar. E Victoria Montalvão, com toda a sua arrogância e crueldade, não fazia ideia de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Porque o universo tem um jeito peculiar de nos ensinar lições. E às vezes, a verdade chega tarde demais. A tensão na oficina Premium Motors era palpável quando Augusto finalmente apareceu. O gerente era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação discreta. Ele tinha uma postura serena que inspirava confiança, mas naquele momento seu rosto demonstrava preocupação ao perceber o clima pesado no ambiente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando ao redor e notando todos os mecânicos paralisados. Victoria girou nos saltos altos com uma velocidade impressionante, os olhos brilhando com a satisfação de quem finalmente encontrou alguém com autoridade. "Finalmente!" ela exclamou, ajeitando a bolsa no ombro. "Você deve ser o responsável por este lugar. Preciso fazer uma reclamação séria sobre a qualidade dos seus funcionários." Augusto franziu a testa, confuso. Seu olhar percorreu a oficina até pousar em Lucas, que estava próximo à pia, enxugando as mãos meticulosamente. Havia algo no semblante do rapaz que o gerente conhecia bem. Aquela expressão de quem acabara de engolir mais uma injustiça em silêncio. "Senhora, por favor, me explique qual é o problema." Augusto manteve o tom profissional. "O problema?" Victoria soltou uma risada sarcástica. "O problema é que esse funcionário," ela apontou para Lucas com desdém, "teve a audácia de achar que poderia tocar no meu carro. Olhe para ele, olhe para aquelas mãos." Lucas permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Roberto e Marcelo trocaram olhares furiosos, mas respeitaram a postura do colega. "Paguei uma fortuna pelo meu Mercedes." Victoria continuou, a voz cada vez mais alta. "E não vou permitir que alguém sem qualificação, sem educação adequada, sequer chegue perto dele. Quero que você o demita agora mesmo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos prenderam a respiração. Augusto ajeitou os óculos lentamente, um gesto que fazia quando precisava processar informações difíceis. "A senhora está pedindo que eu demita o Lucas?" Ele repetiu como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido corretamente. "Não estou pedindo, estou exigindo." Victoria cruzou os braços. "E se você não fizer isso, vou garantir que essa oficina perca todos os clientes da elite desta cidade. Conheço pessoas importantes. Tenho influência." "Uma palavra minha, e vocês podem fechar as portas." A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Marcelo deu um passo à frente, incapaz de se conter. "Isso é absurdo. O Lucas é o melhor mecânico que..."
Marcelo. A voz de Lucas cortou suavemente, mas com firmeza. Deixa pra lá. Mas Lucas, você não vai deixar ela... Deixa, Lucas repetiu, dessa vez olhando diretamente para o colega com uma expressão que pedia compreensão. Augusto respirou fundo. Caminhou lentamente até sua sala, um pequeno escritório envidraçado que dava visão para toda a oficina. Todos observaram enquanto ele abria uma gaveta e retirava uma pasta. Senhora Montalvão, ele disse ao retornar, e o uso do sobrenome fez Victoria erguer uma sobrancelha. Antes de tomarmos qualquer decisão, preciso lhe mostrar algo. Não há nada que você possa me mostrar que mude minha opinião. Ela respondeu com arrogância. Talvez não mude sua opinião. Augusto abriu a pasta com calma, mas certamente mudará sua perspectiva sobre quem é Lucas Mendes. O nome completo ecoou pela oficina. Victoria revirou os olhos, claramente entediada. Lucas começou a trabalhar aqui há tempos atrás. Augusto começou folheando alguns documentos. Ele chegou como aprendiz ainda muito jovem, mas desde o primeiro dia demonstrou algo raro, dedicação absoluta. Que história comovente, Victoria ironizou. Mas não vejo como isso. Deixe-me terminar. Augusto interrompeu, sua voz adquirindo um tom mais firme. Lucas não apenas aprendeu o ofício. Ele se tornou especialista em motores de alta performance. Fez cursos técnicos, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Enquanto outros jovens da idade dele estavam em festas, ele estava aqui, aperfeiçoando cada detalhe. Lucas mantinha o olhar baixo, claramente desconfortável com a atenção. Semanas atrás, Augusto continuou. Tivemos um caso que nenhuma oficina da região conseguiu resolver. Um empresário estava desesperado porque seu carro de colecionador tinha um problema no motor que 3 mecânicos diferentes não conseguiram identificar. Roberto assentiu, lembrando-se do caso. Lucas passou uma noite inteira, sozinho, desmontando e analisando cada peça. Augusto puxou uma foto da pasta, mostrando um carro clássico impecável. No fim, descobriu que o problema estava em um componente minúsculo que todos tinham ignorado. Ele não apenas consertou, como melhorou o desempenho original. Muito bonito, Victoria disse com frieza. Mas ainda não vejo por que deveria... O dono daquele carro... Augusto interrompeu novamente, sua voz agora carregada de uma emoção contida. Era Henrique Albuquerque. O nome caiu como uma bomba. Victoria piscou, confusa. Henrique Albuquerque? O dono da Albuquerque Incorporações? Ela perguntou. E pela primeira vez, havia uma rachadura em sua armadura de arrogância. Exatamente, Augusto confirmou. Um dos homens mais ricos e influentes desta cidade. E sabe o que ele fez quando Lucas entregou o carro funcionando perfeitamente? Ninguém respirava. A oficina inteira estava hipnotizada. Ele ofereceu a Lucas um emprego na empresa dele, Augusto revelou. Um cargo administrativo com salário 5 vezes maior do que ele ganha aqui. Escritório com ar-condicionado, benefícios executivos, plano de carreira garantido. Victoria franziu a testa, processando a informação. E o que esse rapaz respondeu? Augusto olhou para Lucas com um orgulho paternal. Ele agradeceu educadamente e recusou. Sabe por quê? O silêncio era absoluto. Porque Lucas disse que seu lugar era aqui, com as mãos na graxa, fazendo o que ama. A voz de Augusto falhou por um segundo. Ele disse que não era o dinheiro que definia o valor do seu trabalho, mas o propósito. Lágrimas brilhavam nos olhos de Roberto. Marcelo limpou discretamente o rosto com o dorso da mão. Mas isso não é tudo. Augusto continuou, virando mais algumas páginas. Henrique Albuquerque ficou tão impressionado com a humildade e o caráter de Lucas que fez algo inédito. Ele puxou um documento oficial, com selos e assinaturas. Ele investiu nesta oficina, Augusto revelou, e a informação explodiu como um trovão. Tornou-se sócio minoritário e doou uma quantia significativa para que pudéssemos expandir, comprar equipamentos de última geração e oferecer melhores condições para todos os funcionários. Victoria estava pálida agora, a boca entreaberta. E sabe quem ele exigiu que fosse promovido a supervisor técnico de toda a operação? Augusto apontou para Lucas. Esse rapaz aqui, com suas mãos imundas, como a senhora tão elegantemente descreveu. As palavras caíram como chumbo derretido. Lucas finalmente ergueu o olhar, não com orgulho,
mas com uma tristeza profunda nos olhos. Lucas recusou a promoção também. Augusto completou. Disse que preferia continuar sendo mecânico, que era ali, com as ferramentas na mão, que se sentia útil. Mas aceitou uma condição: que parte do investimento fosse usado para criar um programa de aprendizagem para jovens carentes. A revelação atingiu Victoria como um soco no estômago. Ela cambaleou levemente nos saltos. Hoje temos 8 jovens aprendendo o ofício aqui. Augusto gesticulou para alguns rapazes que observavam de longe. 8 meninos que estavam nas ruas, sem perspectiva, sem futuro. E todos eles foram pessoalmente selecionados e são treinados por Lucas. De graça, no tempo livre dele. Eu não... Victoria tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. A senhora veio aqui para humilhar um homem que vale mais do que qualquer carro, qualquer bolsa de grife, qualquer vestido caro. Augusto fechou a pasta com um som seco. Um homem que poderia estar em um escritório luxuoso, mas escolheu ficar com óleo nas mãos porque acredita que trabalho honesto tem mais valor que conforto. Victoria olhou para Lucas, realmente olhou pela primeira vez, e viu o que tinha sido incapaz de enxergar antes. A dignidade inabalável, a força silenciosa, a bondade genuína. A senhora Montalvão, Augusto concluiu, sua voz baixa mas firme. A senhora está certa sobre uma coisa. Nossas mãos realmente dizem muito sobre quem somos. E as mãos de Lucas, por mais sujas que estejam de graxa, são infinitamente mais limpas que qualquer julgamento preconceituoso. A oficina permaneceu em silêncio. Victoria sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Tudo o que ela tinha dito, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, voltava agora como um espelho quebrado, refletindo sua própria feiura interior. Ela começou, mas não sabia como continuar. Lucas deu um passo à frente, e todos esperaram para ver o que ele diria. Quando finalmente falou, sua voz era suave, sem raiva, sem rancor. O carro da senhora está fazendo um barulho no motor? Ele perguntou simplesmente. Victoria piscou, atordoada. Sim. Como você... É o sistema de arrefecimento. Lucas explicou com gentileza. Ouvi quando a senhora chegou. Se não for verificado logo, pode causar um problema sério. Posso dar uma olhada, se a senhora permitir. A oferta, tão simples e generosa depois de tanta crueldade, partiu o coração de todos que assistiam. Victoria olhou para aquele rapaz, com seu macacão sujo e seu sorriso gentil, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de verdade. E ali, naquela oficina cheia de graxa e ferramentas, uma mulher que pensava ter tudo começou a entender o quanto tinha a aprender. Victoria Montalvão estava parada no meio da oficina Premium Motors como uma estátua. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta, enquanto seu cérebro tentava processar tudo o que acabara de descobrir. Aquele rapaz de macacão sujo, que ela havia massacrado com palavras cruéis, era exatamente o oposto de tudo que ela havia presumido. Senhora, a voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Posso verificar seu carro? Ela olhou para ele, para aquelas mãos que tinha chamado de imundas, e sentiu algo estranho se formando em seu peito. Era desconforto, arrependimento, talvez até vergonha, sentimentos que Victoria Montalvão raramente experimentava. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Você ainda quer consertar meu carro? Depois de tudo que eu disse? Lucas sorriu, e não havia maldade naquele gesto. Era genuíno, carregado de uma bondade que Victoria não conseguia compreender. Trabalho é trabalho. Ele respondeu simplesmente. E seu carro precisa de ajuda. Isso é o que importa. Augusto observava a cena com atenção, os braços cruzados. Roberto e Marcelo permaneciam próximos, ainda processando a tensão dos últimos minutos. Os jovens aprendizes assistiam tudo de longe, sussurrando entre si. Victoria assentiu lentamente, incapaz de encontrar palavras. Ela que sempre tinha uma resposta afiada para tudo, que dominava qualquer ambiente com sua presença imponente, estava completamente desarmada. Lucas pegou um tablet da bancada e caminhou em direção à saída, onde o Mercedes prateado de Victoria brilhava sob a luz do sol. Ela o seguiu em silêncio, os saltos repicando agora com menos confiança. Augusto os acompanhou,
mantendo uma distância respeitosa. É um modelo excelente. Lucas comentou ao circundar o veículo, passando os dedos suavemente pela lataria. A senhora cuida bem dele. A pintura está impecável. Victoria abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Aquele elogio simples, vindo de alguém que ela havia tratado tão mal, doía mais do que qualquer insulto. Lucas abriu o capô com movimentos precisos e experientes. Seus olhos percorreram o motor com a familiaridade de quem conhece cada componente, cada função, cada segredo escondido ali. Exatamente como eu pensei, ele murmurou, apontando para uma área específica. O reservatório do líquido de arrefecimento está com um pequeno vazamento. Nada grave ainda, mas se continuar assim, em algum tempo pode causar superaquecimento. Quanto tempo levaria para consertar? Victoria perguntou, e sua voz estava diferente. Menor, quase humilde. Algumas horas, Lucas respondeu, digitando anotações no tablet. Preciso trocar uma mangueira e verificar se não há outros pontos comprometidos. Também vou fazer uma revisão geral, sem custo adicional, só para garantir que está tudo certo. Victoria piscou, confusa. Sem custo adicional? Por quê? Lucas a encarou e havia algo profundo naqueles olhos. Porque é o certo a fazer. Ele disse simplesmente. Aquelas palavras tão simples e diretas atingiram Victoria como uma flecha certeira. Ela tinha vivido toda a sua vida acreditando que tudo tinha um preço, que bondade era fraqueza, que gentileza era ingenuidade. Mas ali estava alguém mostrando que ela tinha estado errada o tempo todo. Lucas, Augusto chamou aproximando-se. Preciso falar com você na sala por um momento. O rapaz acenou e se virou para Victoria. A senhora pode esperar ali dentro. Tem uma área confortável com café e água. Vou começar o serviço em alguns minutos. Ele entrou na oficina deixando Victoria sozinha com seus pensamentos. Ela olhou para o Mercedes, para aquele símbolo de status que sempre a fez sentir superior aos outros. E pela primeira vez questionou se aquilo realmente significava alguma coisa. Dentro da sala envidraçada de Augusto, Lucas se sentou enquanto o gerente fechava a porta. Você está bem? Augusto perguntou, a preocupação genuína no rosto. Estou, Lucas respondeu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não precisava aceitar consertar o carro dela, sabe disso, certo? Augusto se inclinou na mesa. Depois do que ela disse, depois de como te tratou, por isso mesmo que preciso fazer. Lucas interrompeu suavemente. Se eu me recusar, estarei provando que ela tinha razão, que sou pequeno, rancoroso, limitado. Você não é nada disso. Eu sei. Lucas olhou pelas janelas, observando Victoria que andava de um lado para o outro lá fora. Mas ela ainda não sabe. E talvez essa seja uma oportunidade de mostrar a ela algo diferente. Augusto sorriu, balançando a cabeça. Você é especial, garoto. Realmente especial. Enquanto isso, na área de espera, Victoria sentou-se em uma cadeira desconfortável de plástico. Ela, que estava acostumada com poltronas de couro italiano e sofás de veludo, tentava se ajustar ao ambiente simples. Uma pequena mesa de centro tinha revistas velhas sobre mecânica e alguns folhetos de serviços. Café? Uma voz feminina perguntou. Victoria ergueu os olhos e viu uma mulher de uniforme da oficina segurando uma garrafa térmica e um copo descartável. Era Amanda, a recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Obrigada. Victoria aceitou, mais por educação automática do que por vontade. Amanda serviu o café com cuidado e sentou-se ao lado dela. Primeira vez aqui? Perguntou com gentileza. É. Victoria respondeu secamente, esperando que a conversa terminasse ali. Mas Amanda tinha outros planos. Então não conhece a história da oficina, ela disse sorrindo. Esse lugar já foi muito diferente. Antigamente era apenas uma garagem pequena, meio abandonada. Foi Augusto quem transformou isso aqui. Victoria tomou um gole do café, surpresa ao descobrir que estava bom. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando Lucas chegou. Amanda continuou, os olhos brilhando com afeto. Aquele menino tinha algo especial desde o começo. Olhos famintos por aprender, mãos ansiosas por trabalhar. Você o conhece há muito tempo? Victoria se pegou perguntando, curiosa apesar de si mesma.
Desde que ele chegou aqui, Amanda assentiu. Tão jovem, tão magro, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto. Sabe, ele não tinha onde morar quando começou a trabalhar aqui. Victoria quase deixou o café cair. Como assim? Lucas vivia nas ruas. Amanda revelou, sua voz baixa e respeitosa. Tinha fugido de uma situação familiar complicada. Augusto encontrou ele dormindo atrás da oficina uma noite, tremendo de frio. As palavras caíram como chumbo no coração de Victoria. Cada nova informação era como uma lâmina cortando sua consciência. Augusto não apenas lhe deu emprego, Amanda continuou. Ele permitiu que Lucas morasse em um pequeno quarto nos fundos até que conseguisse se estabilizar. E o menino? Ele trabalhava como se cada dia fosse uma dádiva. Limpava a oficina antes do sol nascer. Estudava durante o almoço, praticava depois do expediente. E agora? Victoria perguntou, a voz rouca. Onde ele mora? Ainda nos fundos. Amanda sorriu com tristeza. Ele economizou dinheiro suficiente para alugar um lugar há tempos atrás, mas preferiu ficar. Disse que o dinheiro seria melhor usado ajudando outros. Foi assim que começou o programa de aprendizagem. Victoria sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Todos aqueles garotos que a senhora viu por aí, Amanda gesticulou para a oficina. São meninos que estavam na mesma situação que Lucas um dia, sem família, sem casa, sem esperança. E ele os acolheu, um por um, da mesma forma que foi acolhido. Por que você está me contando isso? Victoria perguntou, e sua voz tremeu. Amanda a olhou com uma sabedoria silenciosa. Porque percebi nos seus olhos que você já entendeu que cometeu um erro, ela disse gentilmente. E queria que soubesse que Lucas não guarda rancor. Ele conhece dor demais para infligir mais dor ao mundo. Naquele momento, Lucas apareceu na porta, já com o carro de Victoria erguido no elevador hidráulico. Já vou começar o serviço, ele informou. Deve levar algumas horas, senhora. A senhora pode ir embora e buscar depois, se preferir. Não, Victoria respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesma. Vou esperar, se não for incômodo. Lucas sorriu. Nenhum incômodo. Enquanto ele voltava para o trabalho, Victoria observou através das janelas. Viu como ele se movia com precisão e cuidado, como tratava cada peça com respeito, como explicava pacientemente algo para um dos aprendizes, que se aproximou com uma dúvida. E ali, sentada naquela cadeira desconfortável, bebendo café em copo descartável, Victoria Montalvão começou a entender algo fundamental. Ela tinha passado a vida toda medindo o valor das pessoas pelas coisas erradas. Havia confundido posição social com caráter, dinheiro com dignidade, aparência com essência. As horas passaram. Victoria recusou diversas vezes a oferta de Amanda para chamar um táxi. Ela precisava ficar ali, precisava testemunhar aquele trabalho sendo feito, precisava enfrentar o peso de suas próprias palavras. Quando o sol começou a baixar no horizonte, Lucas finalmente saiu de debaixo do carro, limpando as mãos em um pano. Ele caminhou até a área de espera com um sorriso cansado. Pronto, ele anunciou. Seu carro está perfeito. Troquei a mangueira defeituosa, fiz uma revisão completa do sistema de arrefecimento e verifiquei todos os fluidos. Também notei que seus pneus estavam com a pressão um pouco baixa. Então calibrei. Quanto eu devo? Victoria perguntou, mexendo na bolsa. Lucas entregou-lhe um orçamento. O valor era justo, até mais barato do que ela esperava. Só isso? Ela perguntou, incrédula. É o preço justo pelo serviço, Lucas respondeu. Victoria olhou para aquele papel, depois para Lucas. E finalmente, depois de segurar durante horas, as palavras que precisava dizer explodiram de seus lábios. Eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lucas piscou, surpreso. Sinto muito por tudo que disse. Victoria continuou. E agora as lágrimas que ela tinha reprimido começaram a rolar. Você não merecia ser tratado daquela forma. Ninguém merece. Eu fui cruel, preconceituosa, horrível. Senhora... Não. Ela interrompeu, a voz embargada. Por favor, me deixe terminar. Eu passei minha vida inteira julgando as pessoas por suas aparências, por seu status, por suas posses. E hoje descobri que o homem que humilhei
É mais rico em caráter do que eu jamais serei em dinheiro. As lágrimas caíam livremente agora, borrando sua maquiagem cara. Você é extraordinário, Victoria disse, olhando diretamente nos olhos de Lucas. E eu não sou digna nem de consertar seus sapatos, quanto mais de ter meu carro tocado por suas mãos. Lucas se aproximou e, gentilmente, ofereceu-lhe um lenço limpo. Todos nós cometemos erros, ele disse suavemente. O que importa é o que fazemos depois. E ali, sob a luz suave do entardecer que entrava pelas janelas da oficina Premium Motors, uma mulher arrogante começou sua jornada de redenção. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Victoria Montalvão. Ela, que sempre acordava com uma agenda repleta de compromissos sociais, almoços em restaurantes caros e reuniões sem propósito, agora se via paralisada por pensamentos que nunca tinha experimentado antes. A imagem de Lucas debaixo do carro, trabalhando com dedicação mesmo após ser humilhado, não saía de sua mente. Cada vez que olhava para suas próprias mãos perfeitamente manicuradas, lembrava-se daquelas mãos sujas de graxa que tinham mais valor do que qualquer joia que ela possuía. Ela tentou voltar à rotina normal. Foi ao salão de beleza, encontrou-se com suas amigas no clube, participou de eventos beneficentes onde pessoas ricas fingiam se importar com causas sociais. Mas tudo parecia vazio agora, oco, sem sentido. Victoria, você está bem? Perguntou Melissa, uma de suas amigas do círculo social, durante um brunch em um restaurante sofisticado. Você mal tocou na comida. Victoria olhou para o prato à sua frente. Um pequeno pedaço de salmão artisticamente decorado que custava o equivalente ao salário diário de um trabalhador comum. Estou pensando. Ela respondeu vagamente. Pensando? Em quê? Melissa riu, tomando um gole do champanhe caríssimo. Você parece tão... diferente. Melissa? Victoria se ouviu perguntando. Você já parou para pensar no que realmente faz uma pessoa valiosa? A amiga piscou, confusa. Valiosa? Bem, dinheiro, obviamente. Influência, conexões... Não, Victoria interrompeu. Não isso. Eu digo, valor real. O que faz uma pessoa realmente importar? Melissa riu nervosamente, trocando olhares com as outras mulheres à mesa. Querida, você está bem? Essa não é uma conversa muito adequada para um brunch. Victoria olhou ao redor da mesa. Todas aquelas mulheres vestidas em roupas de grife, cobertas de joias, falando sobre suas vidas perfeitas. E pela primeira vez, ela viu a verdade. Eram todas tão vazias quanto ela tinha sido. Com licença. Ela se levantou abruptamente pegando sua bolsa. Victoria, você vai embora? Mas o evento beneficente... Fiquem à vontade para doar meu nome. Victoria respondeu já se afastando. Ela não sabia para onde estava indo, mas seus pés pareciam ter um destino próprio. Quando percebeu, estava dirigindo em direção à oficina Premium Motors. Seu coração batia acelerado enquanto estacionava do lado de fora. O que ela estava fazendo ali? Não havia nenhum problema com o carro. Ela não tinha nenhum motivo lógico para estar lá. Mas algo a puxava. Uma necessidade de entender, de aprender, de se redimir. Quando entrou na oficina, Amanda a reconheceu imediatamente. Senhora Montalvão, a recepcionista sorriu. Algum problema com o carro? Não, eu... Victoria hesitou. Lucas está aqui? Está nos fundos, ensinando os aprendizes. Quer que eu o chame? Não precisa incomodá-lo. Victoria respondeu rapidamente. Então, surpreendendo a si mesma, perguntou. Posso esperar? Talvez observar? Amanda estudou seu rosto por um momento e algo em sua expressão a fez sorrir. Claro, venha comigo. Ela guiou Victoria até uma área nos fundos da oficina, onde um grupo de jovens estava reunido ao redor de um motor desmontado em uma bancada. Lucas estava no centro, apontando para diferentes componentes e explicando suas funções. Victoria ficou a uma distância segura, observando. Sua roupa de grife destoava completamente do ambiente, mas ela não se importava. Cada peça tem um propósito, Lucas estava dizendo, sua voz clara e paciente. Nada está aqui por acaso. E quando uma parte falha, todo o sistema sofre. Por isso precisamos tratar cada componente com respeito. Um dos garotos, um adolescente magro de rosto anguloso chamado Rafael,
fez uma pergunta. Mas, Lucas, e se a peça for pequena demais? Se ela parecer insignificante? Não existe peça insignificante. Lucas respondeu, pegando um pequeno parafuso. Vê isso aqui? Parece nada, certo? Mas se esse parafuso faltar, todo o motor pode se desmontar. O mesmo vale para as pessoas, Rafael. Nenhum ser humano é insignificante. Todos têm valor. Todos têm propósito. As palavras atingiram Victoria como uma punhalada. Ela tinha passado a vida inteira tratando pessoas como peças insignificantes, descartáveis se não atendessem seus padrões. Agora vocês vão praticar. Lucas continuou, distribuindo ferramentas. Quero que cada um desmonte sua sessão e identifique potenciais problemas. Trabalhem com cuidado, prestem atenção em cada detalhe. Os jovens se dispersaram, cada um focado em sua tarefa. Lucas circulava entre eles, oferecendo orientação, corrigindo erros gentilmente, elogiando acertos. Havia uma dedicação palpável em cada gesto, em cada palavra. Foi quando ele finalmente notou Victoria. Seus olhos se arregalaram brevemente em surpresa, mas ele caminhou até ela com o mesmo sorriso gentil de sempre. Senhora Montalvão, ele cumprimentou. Algum problema com o carro? Não, ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu só queria ver como você trabalha. Lucas piscou, claramente não esperando aquela resposta. Tem certeza? Não é exatamente emocionante observar pessoas consertando motores. Para mim é... Victoria admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Posso ficar? Claro. Ele hesitou por um momento, então perguntou. Quer se aproximar? Posso explicar o que estamos fazendo. Victoria olhou para sua roupa cara, para seus saltos altos, para suas mãos delicadas. Tudo nela gritava que aquele não era seu lugar. Mas pela primeira vez, ela não se importava. Gostaria muito. Os minutos se transformaram em horas. Lucas explicou cada processo, cada ferramenta, cada princípio mecânico com uma paciência infinita. Victoria fazia perguntas, genuinamente interessada. E ele respondia sem qualquer traço do julgamento que ela merecia. Por que você faz isso? Ela perguntou em determinado momento, observando-o ajudar Rafael a consertar um erro. Por que dedica tanto tempo a esses garotos? Lucas olhou para os jovens ao redor, um sorriso triste nos lábios. Porque alguém fez isso por mim, ele respondeu simplesmente. Augusto me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me ensinou que todo mundo merece uma oportunidade, não importa de onde vem ou o que viveu. Mas você poderia estar ganhando tanto mais dinheiro, fazendo outras coisas. Dinheiro não é tudo, Lucas a interrompeu gentilmente. Aprendi isso da forma mais difícil. Quando você não tem nada, quando passa fome, quando dorme no frio, você entende o que realmente importa. E não são as coisas que você pode comprar. Victoria sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. O que importa então? Conexão. Lucas respondeu olhando-a diretamente. Propósito. Saber que sua existência faz diferença na vida de alguém. Esses garotos aqui, ele gesticulou para os aprendizes. Eles eram invisíveis para a sociedade. Ninguém os via, ninguém se importava. Mas aqui, eles têm valor. Aqui, eles importam. As palavras ecoaram no coração de Victoria como sinos tocando. Ela tinha sido exatamente aquele tipo de pessoa que tornava outros invisíveis. Quantas pessoas ela tinha ignorado, desprezado, humilhado ao longo de sua vida? Eu quero fazer diferente, ela disse de repente, a voz tremendo. Quero ser melhor, mas não sei como. Lucas a estudou por um longo momento. Havia algo em seu olhar, uma sabedoria que ia além de seus anos. Começa com pequenas coisas, ele disse. Um sorriso genuíno, um agradecimento sincero. Ver as pessoas realmente, não apenas olhar através delas. É tão simples assim? Simples, mas não fácil, Lucas admitiu. Mudar exige coragem. Exige que você abandone velhos hábitos, velhas crenças. Exige que você admita quando está errado. Eu estava errada, Victoria disse, as lágrimas finalmente caindo. Sobre tudo, sobre você, sobre o que importa, sobre como eu vivi a minha vida. Mas você está aqui agora, Lucas apontou. Isso conta. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Naquele momento, Rafael se aproximou com uma pergunta técnica.
Lucas se desculpou e foi atendê-lo, deixando Victoria sozinha com seus pensamentos. Ela olhou ao redor da oficina. Viu a dedicação nos rostos dos jovens, o cuidado com que tratavam cada ferramenta, a gratidão com que recebiam cada instrução de Lucas. E entendeu algo fundamental. Aquele lugar tinha mais riqueza verdadeira do que todos os clubes exclusivos e restaurantes sofisticados que ela frequentava. Quando estava prestes a ir embora, um dos aprendizes, um garoto tímido chamado Gabriel, tropeçou e derrubou uma bandeja de ferramentas. O barulho ecoou pela oficina e o menino congelou, o rosto vermelho de vergonha. Victoria viu Lucas se aproximar rapidamente e observou, fascinada, como ele não repreendeu o garoto. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado dele e começou a recolher as ferramentas junto. Acontece com todo mundo, Lucas disse gentilmente. Eu já derrubei isso aqui mais vezes do que posso contar. O importante é recolher e continuar. Gabriel assentiu, claramente aliviado. E juntos, professor e aluno, reorganizaram as ferramentas. Aquela cena simples quebrou algo dentro de Victoria. Ela lembrou de todas as vezes que tinha repreendido empregados por erros mínimos, de todas as vezes que tinha sido impaciente, cruel, desnecessariamente dura. Lucas, ela chamou antes de sair. Ele se virou, interrogativo. Obrigada, ela disse, por me mostrar como se faz. Como se faz o quê? Como se é humano. As palavras ficaram suspensas no ar enquanto Victoria saía da oficina. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ela entrou no Mercedes e ficou sentada ali por longos minutos, as mãos no volante, deixando as lágrimas caírem livremente. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. Todas as suas conquistas, todas as suas posses, todas as suas vitórias sociais. Nada disso tinha significado real. Ela tinha sido rica em dinheiro e miseravelmente pobre em tudo que realmente importava. Mas talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse tempo de mudar, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Lucas tinha mostrado a ela que a redenção era possível, que não importava quão fundo você tinha caído, sempre havia um caminho de volta para cima. Victoria limpou as lágrimas e ligou o carro. Enquanto dirigia para casa, uma determinação nova queimava em seu peito. Ela não sabia exatamente como, mas iria mudar. Iria se tornar digna do perdão que Lucas tinha tão generosamente oferecido. E pela primeira vez em sua vida, Victoria Montalvão entendeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Semanas se passaram desde aquele dia transformador na oficina Premium Motors. Victoria Montalvão não era mais a mesma mulher. Cada manhã trazia novos desafios, novas descobertas sobre quem ela realmente queria ser. A mudança começou pequena, como Lucas tinha sugerido. No primeiro dia após sua decisão, Victoria acordou e olhou para seu closet repleto de roupas de grife. Pegou um vestido simples, sem marcas ostensivas, e saiu de casa com um propósito diferente no coração. Dirigiu até um bairro que nunca havia visitado antes. As ruas eram modestas, as casas pequenas, mas havia vida ali. Crianças brincando, vizinhos conversando, pessoas reais vivendo vidas reais. Victoria estacionou o Mercedes e caminhou até uma pequena instituição que tinha visto anunciada, Centro de Acolhimento Esperança Nova. A coordenadora, uma mulher chamada Carmen de cabelos brancos e olhos gentis, recebeu-a com surpresa visível ao ver aquela mulher elegante entrando em seu espaço simples. "Posso ajudar?" Carmen perguntou educadamente. "Na verdade," Victoria respondeu, a voz ligeiramente trêmula, "eu gostaria de ajudar, se for possível." Carmen estudou seu rosto por um momento, buscando sinceridade. O que viu ali fez seu semblante se suavizar. "Sempre precisamos de ajuda. Entre, por favor." O que Victoria viu dentro daquela instituição partiu seu coração de maneiras que nunca imaginou. Crianças e adolescentes que tinham sido abandonados, esquecidos pela sociedade, viviam ali com o mínimo necessário. Mas havia algo naquele lugar que todos os seus clubes exclusivos nunca tiveram. Amor genuíno. "Atendemos 60 jovens", Carmen explicou enquanto caminhavam pelos corredores modestos. "A maioria foi resgatada das ruas. Alguns têm histórias tão difíceis que..." Ela pausou, limpando discretamente os olhos. "Fazemos o melhor que podemos, mas os recursos são limitados." Victoria olhou ao redor.
As paredes precisavam de pintura, os móveis eram velhos e remendados, mas tudo estava impecavelmente limpo. Havia dignidade ali, mesmo na simplicidade. "O que vocês mais precisam?" ela perguntou. Carmen soltou uma risada cansada. "Tudo. Materiais escolares, roupas, alimentos. Mas principalmente, precisamos de pessoas que vejam esses jovens como seres humanos, não como estatísticas." As palavras ecoaram na mente de Victoria. Lucas tinha dito algo semelhante sobre os aprendizes da oficina. Ver as pessoas, não apenas olhar através delas. "Posso voltar amanhã?" Victoria perguntou, surpreendendo tanto Carmen quanto a si mesma. "Quero ajudar, de verdade. Não apenas com dinheiro, mas com o meu tempo." Carmen sorriu, e havia esperança genuína naquele gesto. Seria maravilhoso. Nos dias que se seguiram, Victoria estabeleceu uma rotina completamente nova. Pela manhã, visitava o centro de acolhimento. À tarde, passava na oficina Premium Motors, não para consertar seu carro, mas para observar, aprender, crescer. Lucas notou suas visitas frequentes, mas nunca perguntou. Simplesmente aceitava sua presença com aquela gentileza característica, permitindo que ela observasse seu trabalho com os aprendizes. Foi durante uma dessas tardes que algo extraordinário aconteceu. Victoria estava sentada em um canto, observando Lucas ensinar Gabriel a ajustar um carburador, quando um carro luxuoso parou em frente à oficina. Um homem elegante, de terno impecável e postura confiante, desceu. Era Henrique Albuquerque. "Lucas!" O empresário chamou com entusiasmo, caminhando diretamente até o mecânico. "Senhor Albuquerque!" Lucas se levantou limpando as mãos. "Que surpresa!" "Vim pessoalmente agradecer", Henrique disse, e havia emoção genuína em sua voz. "Meu carro clássico está em uma exposição internacional. Os organizadores ficaram impressionados com o trabalho de restauração. Me perguntaram quem foi o responsável." Lucas sorriu modestamente. "Foi só um trabalho bem feito, senhor." "Não foi só um trabalho", Henrique corrigiu, colocando a mão no ombro do rapaz. "Foi arte. Foi dedicação. Foi excelência. E eu contei a todos que foi feito por um jovem mecânico brasileiro que tem mais talento em um dedo do que muitos especialistas renomados." Victoria observava a cena, o coração apertado. Ela lembrou de como tinha tratado Lucas naquele primeiro dia, comparando-o a nada. E ali estava um dos homens mais ricos da cidade, tratando-o com respeito profundo e admiração genuína. "Aliás", Henrique continuou, "vim com uma proposta. Estou organizando um evento beneficente. Quero criar um fundo para jovens talentos que não têm recursos para desenvolver suas habilidades. E quero que você seja o embaixador do projeto." "Eu?" Lucas piscou surpreso. "Senhor, eu sou apenas um mecânico." "Você é muito mais que isso", Henrique interrompeu firmemente. "Você é a prova viva de que talento e caráter não dependem de berço ou conta bancária. Sua história precisa ser contada, precisa inspirar outros jovens." Lucas olhou ao redor, para os aprendizes que o observavam com olhos brilhantes, para Augusto que sorria orgulhoso, para Victoria que estava no canto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Se isso puder ajudar outros jovens", Lucas finalmente respondeu. "Então aceito." Henrique sorriu amplamente e apertou sua mão com vigor. Mas antes de sair, seus olhos pousaram em Victoria. Ele a reconheceu. Era difícil não reconhecer uma das socialites mais conhecidas da cidade. "Senhora Montalvão?" ele perguntou, aproximando-se. "Não esperava vê-la aqui." Victoria se levantou rapidamente, limpando as lágrimas com as mãos. "Senhor Albuquerque." Ela cumprimentou, a voz falhando. "Conhece o trabalho do Lucas?" Henrique perguntou com interesse genuíno. Victoria olhou para Lucas, que a observava com aqueles olhos gentis e profundos. Ela respirou fundo. "Conheço", ela respondeu, sua voz ganhando força. "E posso dizer que ele mudou minha vida completamente." A afirmação pegou Henrique de surpresa, mas ele sorriu. Ele tem esse efeito nas pessoas. É um dom raro. Depois que Henrique saiu, a oficina voltou ao seu ritmo normal. Mas Victoria permaneceu ali, imóvel, processando tudo o que tinha testemunhado. Lucas eventualmente se aproximou, segurando 2 copos de água. "Está tudo bem?"
Ele perguntou gentilmente, oferecendo-lhe um copo. Não sei, Victoria admitiu, aceitando a água. Eu fico pensando em quantas pessoas como você existem no mundo, pessoas extraordinárias que a sociedade ignora. E em quantas pessoas como eu era, desperdiçam suas vidas em coisas vazias. Lucas se sentou ao lado dela na velha bancada de madeira. Você está mudando, ele disse simplesmente. E isso não é fácil. Sei por experiência própria. Como você consegue? Victoria perguntou, virando-se para encará-lo. Como consegue perdoar tão facilmente? Como não guarda rancor? Eu fui tão cruel com você, e você continuou sendo gentil. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando para suas próprias mãos. Passei fome, ele começou, sua voz baixa, mas firme. Dormi em papelão no frio. Fui invisível para a maioria das pessoas. E quando alguém finalmente me viu, quando Augusto me deu uma chance, aprendi algo valioso. Ele olhou para Victoria. Aprendi que guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Eu podia ter me tornado amargo, cheio de ódio por todos que me ignoraram, mas isso só me destruiria por dentro. Então escolhi diferente. Escolhi ser a pessoa que eu precisava quando não tinha nada. As palavras penetraram profundamente no coração de Victoria. Eu quero ser assim também, ela disse, a voz tremendo. Quero fazer diferença, mas não sei se sou forte o suficiente. Ninguém começa forte, Lucas respondeu. Começamos decidindo. Depois, vamos dando um passo de cada vez. Comecei a fazer trabalho voluntário. Victoria revelou. Em um centro de acolhimento. Tem crianças lá que me lembram o que você me contou sobre sua história. Lucas sorriu, e havia orgulho genuíno naquele gesto. Isso é admirável. Não é admirável. Victoria corrigiu rapidamente. É o mínimo. É a menor coisa que posso fazer para começar a compensar todo o mal que fiz. Victoria, Lucas disse gentilmente usando seu primeiro nome pela primeira vez. O passado não define seu futuro. O que você faz a partir de agora? Isso sim importa. Naquele momento, Rafael se aproximou timidamente. Lucas, desculpe interromper, mas preciso de ajuda com aquele motor. Claro. Lucas se levantou, mas antes de ir, olhou para Victoria. Quer ver? Pode até ajudar se quiser. Victoria piscou, surpresa. Eu? Mas não sei nada sobre mecânica. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Lucas sorriu. E não é sobre o que você sabe. É sobre estar disposto a aprender. Victoria se levantou, alisando o vestido simples que usava. Pela primeira vez em sua vida, não se importava em ficar com graxa nas mãos. Ensina-me, ela disse. E ali, naquela tarde ensolarada, cercada por jovens que estavam reconstruindo suas vidas, Victoria Montalvão colocou as mãos em um motor pela primeira vez. Lucas explicava pacientemente cada peça, cada função, e ela ouvia com uma atenção que nunca tinha dedicado a nada em sua vida anterior. As mãos dela ficaram sujas de graxa. A roupa simples ganhou manchas de óleo, mas pela primeira vez em muito tempo, Victoria se sentiu verdadeiramente viva. Sentiu que estava fazendo algo que importava, algo que tinha propósito. Você está se saindo muito bem, Gabriel comentou timidamente, observando-a trabalhar. Victoria olhou para o garoto, vendo nele o reflexo do que Lucas tinha sido. Jovem, assustado, mas cheio de potencial. Obrigada, Gabriel. Ela respondeu com um sorriso genuíno. Você é um professor paciente. O garoto corou, não acostumado a receber elogios. Quando o sol começou a se pôr e a oficina começou a esvaziar, Victoria lavou as mãos na mesma pia onde Lucas tinha lavado as suas naquele primeiro dia. Ela olhou para suas próprias mãos, agora manchadas de graxa sob as unhas perfeitamente feitas, e sorriu. Eram mãos que tinham começado a construir, não apenas destruir. Mãos que tinham começado a ajudar, não apenas apontar. Mãos que, pela primeira vez, tinham um propósito real. Lucas apareceu ao lado dela, secando as próprias mãos. Como se sente? Ele perguntou. Victoria olhou para ele, e havia lágrimas em seus olhos, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alegria, de descoberta, de renascimento. Me sinto humana, ela respondeu.
Pela primeira vez em muito tempo, me sinto realmente humana. E ali, com o som da água correndo e o cheiro de óleo no ar, Victoria entendeu algo profundo. A redenção não era um destino, era uma jornada. E ela tinha finalmente dado os primeiros passos verdadeiros nesse caminho. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto. A transformação de Vitória Montalvão não foi apenas notada por ela mesma, mas por todos ao seu redor. Sua vida, antes preenchida com futilidades e ostentação, tinha encontrado um significado completamente novo. No Centro de Acolhimento Esperança Nova, Victoria tinha se tornado parte essencial da equipe. Não apenas doava recursos financeiros, o que seria esperado de alguém com sua fortuna, mas doava seu tempo, sua presença, sua humanidade. Ela conhecia cada criança pelo nome, sabia suas histórias, seus sonhos, seus medos. Victoria. Uma garotinha chamada Isabela correu até ela em uma tarde, segurando um desenho. Olha o que eu fiz. Victoria se ajoelhou, colocando-se na altura da menina, algo que jamais teria feito na vida anterior. Está lindo, Isabela. Ela examinou o desenho com atenção genuína. São flores, são girassóis. A menina explicou com entusiasmo. A tia Carmen disse que girassóis sempre buscam o sol, igual a gente, que sempre busca coisas boas, mesmo quando está difícil. As palavras simples da criança atingiram Victoria profundamente. Ela abraçou a menina, segurando as lágrimas. Você é muito sábia, sabia? Victoria murmurou. Carmen observava a cena à distância, os olhos marejados. Mais tarde, quando estavam sozinhas, ela se aproximou de Victoria. Você mudou este lugar, Carmen disse suavemente. Não apenas com os recursos que trouxe, mas com seu coração. As crianças falam de você com um carinho que não vejo há muito tempo. Victoria balançou a cabeça, humilde. Elas é que mudaram a mim. Cada sorriso, cada história, cada abraço. Elas me ensinaram o que eu nunca aprendi em toda a minha vida de privilégios. E o que foi? Carmen perguntou, curiosa. Que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, Victoria respondeu, olhando para as crianças brincando no pátio. Está no que ela é, no amor que dá, na gentileza que oferece, na diferença que faz. Carmen sorriu e segurou a mão de Victoria. Você aprendeu bem a lição. Naquela noite, Victoria tinha um compromisso especial. Henrique Albuquerque estava realizando o grande evento beneficente que tinha mencionado, e Lucas seria apresentado como embaixador do projeto. Victoria tinha sido convidada, mas não como socialite privilegiada. Tinha sido convidada por Lucas pessoalmente como amiga. O salão estava repleto de pessoas influentes da cidade. Victoria reconheceu muitos rostos. Suas antigas amigas, conhecidos do círculo social, empresários poderosos. Mas agora, olhava para aquele mundo com olhos completamente diferentes. Victoria! Melissa, sua antiga amiga, se aproximou com um sorriso forçado. Que surpresa vê-la aqui. Soubemos que você tem estado ocupada ultimamente. Havia um tom de julgamento na voz, mas Victoria não se abalou. Ah, sim, encontrei propósito. Ela respondeu simplesmente. Propósito? Outra mulher do grupo, Patrícia, riu. Ouvi dizer que você está trabalhando com crianças carentes e visitando uma oficina mecânica. O desprezo era evidente nas vozes delas. Victoria reconheceu aquele tom. Era o mesmo que ela mesma usava não muito tempo atrás. Estou, Victoria confirmou com serenidade. E tem sido a experiência mais enriquecedora da minha vida. Mas Victoria, Melissa insistiu baixando a voz. Pessoas como nós não fazem esse tipo de coisa. Deixamos para as ONGs, para quem realmente... Enfim, você entende. Victoria olhou para aquelas mulheres, com suas joias caras e seus vestidos de grife, e sentiu apenas compaixão. Eu costumava pensar assim, ela disse gentilmente. Achava que meu valor estava nas coisas que possuía, nas pessoas que conhecia, nos lugares que frequentava, mas estava completamente errada. Errada? Patrícia franziu a testa. Sim, Victoria continuou, sua voz firme, mas sem agressividade. Porque nada disso importa quando você olha no espelho e não reconhece a pessoa que se tornou. Quando você percebe que viveu uma vida inteira, sem nunca ter realmente vivido.
As mulheres ficaram em silêncio, desconfortáveis. Com licença, Victoria disse educadamente. Preciso encontrar um amigo. Ela caminhou pelo salão até encontrar Lucas. Ele estava visivelmente desconfortável em um terno emprestado, cercado por pessoas que faziam perguntas sobre sua história. Lucas. Victoria se aproximou, e o alívio no rosto dele foi imediato. Victoria. Ele sorriu genuinamente. Você veio. Não perderia isso por nada, ela respondeu. Henrique Albuquerque subiu ao palco pedindo a atenção de todos. Boa noite, ele começou, sua voz preenchendo o salão. Obrigado a todos por estarem aqui. Esta noite é especial porque vamos lançar um projeto que pode mudar muitas vidas. Mas antes, quero apresentar alguém extraordinário. Ele gesticulou para Lucas. Este jovem, Henrique continuou, poderia estar em qualquer lugar. Poderia ter escolhido riqueza, conforto, prestígio. Mas escolheu propósito. Escolheu fazer diferença. Escolheu usar seu talento para elevar outros, não para elevar apenas a si mesmo. A plateia aplaudiu educadamente, mas Victoria notou que muitos olhavam para Lucas com curiosidade condescendente. Eles não entendiam. Não conseguiam ver o que ela via. Lucas Mendes, Henrique chamou. Venha, por favor. Lucas subiu ao palco com humildade, claramente nervoso. Henrique lhe entregou o microfone. Lucas começou, a voz hesitante. Ele olhou para a plateia, para todas aquelas pessoas importantes e poderosas. Então seus olhos encontraram Victoria, que sorria encorajadoramente. Eu não sou bom com palavras bonitas. Algumas pessoas riram, mas não era um riso maldoso. Eu só sei trabalhar. Lucas continuou, ganhando um pouco mais de confiança. Com minhas mãos, com ferramentas, com motores, mas aprendi algo importante fazendo isso. Aprendi que todo mundo tem valor. Todo mundo merece uma chance. Ele respirou fundo. Quando eu não tinha nada, quando vivia nas ruas, a maioria das pessoas olhava através de mim como se eu não existisse. Mas houve quem me viu. Houve quem me deu uma oportunidade. E isso mudou tudo. A plateia estava em silêncio agora, realmente prestando atenção. Este projeto, Lucas gesticulou para a apresentação atrás dele, não é sobre caridade. É sobre dignidade. É sobre ver potencial onde outros veem apenas problemas. É sobre acreditar que toda pessoa, não importa de onde vem, merece a chance de se tornar quem pode ser. As palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade profunda. Victoria viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas na plateia. Então, se vocês acreditam nisso, Lucas concluiu, se acreditam que toda vida tem valor, juntem-se a nós. Não apenas com dinheiro, mas com presença. Vejam essas pessoas. Conheçam suas histórias. Porque quando você realmente vê alguém, quando realmente conhece alguém, é impossível não se importar. A plateia explodiu em aplausos. Victoria estava chorando abertamente, aplaudindo com tanta força que suas mãos doíam. E, depois do evento, do lado de fora do salão, Victoria encontrou Lucas sentado em um banco, finalmente podendo respirar longe dos holofotes. Você foi incrível, ela disse sentando-se ao lado dele. Estava morrendo de nervoso. Lucas admitiu rindo. Não pareceu. Victoria sorriu. Suas palavras tocaram muitos corações ali dentro. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas no céu. Victoria, Lucas finalmente disse. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você mudou? Ele perguntou, olhando-a diretamente. Não estou julgando. Estou genuinamente curioso. Muitas pessoas na sua posição nunca mudam, mesmo quando confrontadas com a verdade. Victoria pensou cuidadosamente antes de responder. Porque você me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Ela disse. Você me mostrou o reflexo de quem eu realmente era. E eu não gostei do que vi. Ela pausou, organizando seus pensamentos. Mas mais que isso, você me mostrou que havia outra opção. Que eu não estava presa àquela vida vazia. Que mudança era possível, mesmo para alguém como eu. Você deu todo o crédito para mim, Lucas disse gentilmente. Mas a coragem de mudar foi sua. Eu apenas mostrei um espelho. Você escolheu o que fazer com o reflexo. Victoria sorriu, limpando as lágrimas. Obrigada, ela disse simplesmente. Por não desistir de mim quando eu nem merecia uma chance. Todo mundo merece uma chance, Lucas respondeu. Essa é a lição que aprendi.
E agora é a lição que tento ensinar. Tempos depois, o Centro de Acolhimento Esperança Nova ganhou uma nova sede. Não foi apenas o dinheiro de Victoria que a construiu. Foi a mobilização de recursos que ela aprendeu a organizar, conectando pessoas que queriam fazer diferença com causas que precisavam de ajuda. Na inauguração, Victoria estava lá, mas não no palco. Estava no meio das crianças, brincando, rindo, vivendo. Carmen observava com orgulho maternal. Você criou algo especial aqui, Carmen disse a Victoria mais tarde. Nós criamos, Victoria corrigiu. Todos juntos. Isabela, a garotinha que tinha mostrado o desenho de girassóis, puxou a mão de Victoria. Tia Vivi, a menina disse com seu apelido carinhoso. Eu vou ser igual a você quando crescer. Victoria se ajoelhou, segurando as mãozinhas da criança. Não, querida, ela disse gentilmente. Você vai ser melhor que eu. Você vai ser você mesma, com toda a luz que já tem dentro do seu coração. Naquela noite, Victoria voltou para casa. Uma casa que agora parecia diferente, mais vazia de coisas materiais, mas mais cheia de significado. Ela olhou para suas mãos, não mais perfeitamente manicuradas, mas marcadas pelo trabalho, pela vida, pelo propósito. E finalmente, Victoria Montalvão entendeu a verdade completa que Lucas tinha tentado mostrar desde o início. O valor de uma pessoa nunca esteve em suas posses ou status. Estava em sua humanidade, em sua capacidade de amar, de crescer, de fazer diferença. Ela tinha começado como uma mulher arrogante que humilhou um mecânico por suas mãos sujas. Mas aquele encontro, aquela humilhação que ela infligiu, acabou salvando-a de uma vida vazia e sem sentido. E agora, com suas próprias mãos, antes tão limpas mas tão vazias, ela estava construindo algo real, estava tocando vidas, estava fazendo diferença. As mãos que um dia chamou de imundas a ensinaram a verdadeira limpeza, a pureza de propósito, a beleza da compaixão, o valor inestimável da humildade. E essa, Victoria finalmente compreendeu, era a maior riqueza que alguém poderia possuir.